Aula de hoje, gente, o que eu gostaria de reforçar, quero reforçar aqui com vocês esse assunto aqui do Estado moderno. Já foi trabalhado esse assunto, então apenas reforçar alguns aspectos aqui, para que a gente tenha mais, vamos dizer assim, condições de debater, de tirar algumas dúvidas, porque é um assunto sempre interessante para a gente discutir. Então vamos ver aqui. O primeiro ponto que eu queria relembrar, reforçar aqui, é a respeito das características dos estados modernos, né? Esse estado moderno, gente, na verdade, o que é esse estado moderno? É uma nova formação desses países, que esses países vão se formar, vão se originar, logo depois daquelas mudanças que aconteceram na Europa, é, com o próprio renascimento comercial, com o próprio renascimento das cidades, com o próprio renascimento cultural, entendeu? Aqueles assuntos que nós já vimos em aulas anteriores, todos esses aspectos vão contribuir para esse estado moderno. Veja que na idade Média, não existia esses estados. O que é um estado? O que existia lá, na verdade, na Idade Média? Era um conjunto de senhores feudais, cada um mandando nas suas propriedades, cada um fazendo o que bem interessava a eles. Então, é o que a gente diz que o poder é descentralizado, né? Já uma característica desse Estado, nesse Estado moderno, é exatamente, olha aqui, olha, um só poder aqui, olha. Ou seja, quem existia esse poder? Exatamente o rei. Aí vai existir alguns teóricos que vão justificar esse poder desse rei, entendeu? Outra característica interessante é a questão de um só exército, um exército que esse exército vai cuidar e dar proteção para a população de um modo geral. E sem esquecer que essa autoridade da soberania do rei era em todo o território. Que esse estado vai ter agora um limite, um limite administrativo das linhas, divisão de cada parte, de cada região para exatamente determinar o limite de cada estado. Quer dizer, uma outra característica interessante é essa administração unificada, exatamente no poder do rei, né? Quer dizer, outra característica, a criação de um sistema burocrático, tipo assim, dos documentos, que esse Estado ele vai se formar exatamente em cima desse sistema, toda essa burocracia. Uma outra característica é a criação de uma moeda nacional, enfim, a questão dos impostos, a questão tudo isso voltado, gente, para uma característica comum na época. Esse Estado moderno vai ser um modelo novo para a época, para exatamente atender aquelas mudanças. A gente viu no assunto que eu coloquei para vocês no início, aquele roteiro, que alguns grupos sociais apoiaram esse Estado, como, por exemplo, a própria nobreza, apoiaram a burguesia, que foi, vamos dizer assim, a principal interessada nessa centralização do poder nas mãos do rei. E os camponeses também estavam interessados, estavam vendo que precisavam eles esperavam que o rei resolvesse os seus problemas, como os problemas que eles enfrentavam. Ok? Então, essa foi mais ou menos as características que eu queria relembrar com vocês, né, a questão do Estado moderno. Um outro ponto que eu queria reforçar aqui é a questão do mercantilismo. O que é o mercantilismo? Mercantilismo, na verdade, é uma política econômica, é um modo, é a maneira como esses estados vão fazer, vão praticar para enriquecer, para se fortalecer economicamente, para ter dinheiro, entendeu? Então, é uma economia que vai ser voltada para esse controle do Estado, essa mercadoria, esse dinheiro, tudo vai ser controlado por esse Estado. Olha aqui, uma outra característica aqui, a questão do metalismo. Olha, é só lembrar de metalismo, quer dizer, consistir cada estado a acumular metais preciosos para ele, exatamente o ouro e a prata. E um ponto importantíssimo no mercantilismo é exatamente esse pacto colonial. O que é o pacto colonial? Na verdade, em outras palavras, é o que?
era o controle exclusivo que cada estado exercia sobre essas colônias, principalmente essas colônias americanas e essas colônias africanas, que esses estados eles vão enriquecer exatamente em cima dessas colônias. Aqui a gente cita o exemplo do Brasil, gente. Como o Brasil foi interessante, foi fundamental para enriquecer Portugal, né? Portugal e outros países também, como a própria Inglaterra também participou também. Uma outra característica é esse intervencionismo. O rei estava acima de tudo, o Estado estava acima de tudo, ele administrava tudo, o comércio, o mercado, a moeda. Veja que um ponto interessante também que a gente discutiu aqui, que eu coloquei para vocês, é essa questão da balança comercial favorável. O que é isso? Era uma prática que cada estado precisava, tipo assim, vender mais e comprar menos. Com essas exportações sendo maior do que ele comprar essas importações, ele ia acumular riqueza, ele ia enriquecendo ainda mais. Você vê que esse grande objetivo do mercantilismo é exatamente este: enriquecer os estados modernos, enriquecer esses estados que estavam se formando, enriquecer o rei. Aqui as colônias de exploração, que vai ser no caso se no caso do Brasil, assim, no caso dessas colônias americanas, vai ter um papel fundamental para manter essa balança comercial favorável. Olha aqui mais ou menos um esquema aqui desse mercantilismo. Aqui o Estado absolutista, dando apoio sustentado pelos nobres, sustentando também os negócios da burguesia, apoiado nesse mercantilismo, que é para exatamente usando os meios, as barreiras alfandegárias, estimulando a exportação de mercado, entendeu? Esse aumento da população, incentiva as manufaturas nacionais. Qual aqui o objetivo desse mercantilismo? Olha, reforço do poder do Estado, o metalismo, o entousiramento de metais preciosos, como a gente falou, e essa busca dessa balança comercial favorável, ou seja, a você vender mais do que comprar. Eu também vou, olha aqui, olha esse novo esquema aqui desse pacto colonial. Isso aqui é muito interessante, gente, para a gente entender, por exemplo, por que o Brasil ainda hoje, o nosso país, é um país ainda dependente, é um país que tão rico, mas que no início, na sua formação, teve essa dependência muito grande com relação a Portugal. Olha aqui, olha, a gente pode citar o exemplo aqui do Brasil, a colônia, a metrópole, quem? Portugal. Você vê que existia um monopólio, ó, a setazinha aqui, ó, monopólio da metrópole com relação à colônia. Qual era o papel dessa colônia? Ou a setazinha aqui, olha, enviar matéria-prima para a metrópole. Essa matéria-prima, gente, era por um baixo preço, entendeu? Era barata. E qual era o papel da metrópole? Olha aqui a setazinha lá, ó. Vender esses produtos manufaturados para a colônia por um alto preço. Então, nesse esquema aqui, dá para a gente entender que esse pacto colonial, as colônias sempre saiu prejudicadas. Quem saía sempre beneficiado era exatamente as metrópoles europeias, como Portugal, como França, a Inglaterra, enfim. Ok, gente? Foi mais ou menos isso que eu quis lembrar para